Seja bem-vindo ao curso de R para Atuária e Contabilidade, aula 7, Estatística Descritiva. Nessa aula vamos estudar como calcular algumas estatísticas com o R, né? Como, por exemplo, média, variância, desvio padrão, alguns quantis da distribuição, mínimo, máximo. Além disso, veremos como elaborar uma rotina para calcular diversas estatísticas de uma única vez. E veremos também como calcular as estatísticas por grupos, né? Então, no caso, nossa aula, que a gente vai fazer download dos demonstrativos contábeis anuais consolidados, como balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, faremos a análise por ano. Então, a gente quer agrupar ano 2017, 18, 19 e calcular as estatísticas das empresas, né, em relação a algumas variáveis por ano, certo? A gente faz o geral e depois a gente faz por ano. Então, para isso, precisamos elaborar algumas rotinas. Então, a primeira parte está em fazer a importação dos dados e estruturação, certo? Então, a gente vai baixar os demonstrativos contábeis anuais consolidados para balanço e demonstrativo de resultado para os anos 2017 a 2019, né? 17, 2018 e 2019. Tá? E em seguida faremos a estruturação para que nossa base de dados se transforme em um data frame, onde cada linha é uma observação e cada coluna é uma variável. Tá? Então eu criei aqui uma função, tá? E aí vocês podem olhar com mais calma, tá no GitHub já, o Markdown dessa aula, e ela recebe os IDs dos demonstrativos, tá? Conforme a CVM interpreta eles, entende. Nesse caso seria BPP, é balanço, embaixo, balanço patrimonial passivo, eu botei, balanço patrimonial ativo, e o DRE, que é o demonstrativo de resultados. Tá? Então, nessa função ela recebe um vetor aqui de caracteres dos demonstrativos. Em seguida você coloca o ano inicial e o ano final. Tá? E aí dentro dessa função, né, eu consegui estruturar para que a gente faça download desses arquivos. Ele vai salvar no seu diretório no arquivo zip e depois ele vai fazer a extração e leitura, vai concatenar tudo, né, em apenas um arquivo, tá? Numa lista. Então eu vou simplificar ela aqui, vou ter que salvar essa função chamada dfp_com, tá? No nosso ambiente aqui, ó, veja que já está a função dfp_com. Eu já fiz, né, a leitura desses dados, mas eu vou mostrar para você aqui novamente como a gente vai fazer o download, tá? Então deixa eu remover aqui tudo do ambiente. Vamos rodar novamente para a gente ver o processo no início. Então, meu ambiente aqui a gente não tem os arquivos, tá? Eu apaguei para a gente ver o processo de novo. Então, se você olhar aqui, eu não tenho nenhum arquivo zipado. Então eu vou primeiro rodar a função, né, que eu sem querer apaguei, e agora eu vou chamar, tá, aqui dfp_id os demonstrativos de interesse para os anos 2017 até 2019. E eu não preciso atribuir a nenhum objeto, porque internamente na função, aqui eu vou mostrar a vocês, eu estou criando um objeto, tá, dados, e ele vai ser gerado no seu ambiente global aqui. Veja que ao invés de utilizar o símbolo de atribuição, eu usei esse símbolo aqui. Seria dois sinais de menor, tá? E o menos, tá? O traço. Então, ele está criando, além de ele gerar esse objeto aqui, dados dentro da função, ele vai gerar também no seu ambiente global. Aí eu vou poder rodar aqui a função, ela demora um pouco, porque vai estar fazendo download, veja aqui, ó. Aos pouquinhos ele baixa no ano 2017, baixa no ano 2018, os três arquivos, 2019. Aí, depois que ele faz esse download, ele vai fazer a extração do arquivo e a leitura. Pronto. Veja que ele criou aqui uma lista, ó, ele chama de large list, uma lista chamada dados, tá? E se a gente olha essa aqui lista, a estrutura dela, veja que a gente tem 9 arquivos, né? São 3 para cada ano. Como são 3 anos, 3 vezes 3, 9. Então são listas.
porque elas são grandes, é por isso que ele chama de large lists. E em cada lista dessa você tem um data frame, tá? Então a gente precisa carregar o pacote dplyr, o pacote magritte R, né? Certo? Porque eu quero juntar todos esses arquivos, concatená-los, empilhá-los, né? Ou seja, na verdade eu quero empilhar esses arquivos, né? Usaremos a função bind rows, certo? Em dados. Então o que é que ele vai fazer aqui? A função bind rows, nessa lista, ela vai pegar, vou até colocar aqui, cada elemento desse, cada data frame desse, e empilhar a outro. Então ele vai pegar esse segundo arquivo e vai anexar abaixo, dentro da última linha desse primeiro. Vai fazendo isso, né, sequencialmente, até que você tenha apenas um arquivo em que cada um desses está embaixo do anterior, certo? E aí, se você tiver colunas a mais em algum arquivo, ele vai criar essa coluna, né, e vai colocar NA para os dados faltantes daqueles data frames os quais não possuem a coluna adicional. Por exemplo, aqui a gente tem o BPP e o BPA, ele tem 13 colunas e o DRE tem 14, tem uma coluna a mais. Então essa função bind rows, ela naturalmente vai criar no nosso data frame geral, né, vai 14 colunas. Nesse caso aqui para as observações constantes no BPA e BPP, ele vai apresentar o valor NA, né, faltante. Então eu vou salvar isso, né, em DF, chamar data frame, né, abreviado aqui. É até uma função rápida, já fez essa já gerou o arquivo. Então vamos ver a estrutura, tá? Eu vou pegar aqui DF, né, e vou ver a estrutura dele, tá? Então temos 355 mil linhas, 512 observações, né? 355.512 observações e 14 variáveis. Aí a gente tem CNPJ, data de referência, versão, denominação da companhia, código CVM, o grupo da DFP, moeda, escala moeda, ordem exercício, data de final dos exercícios, código da conta, descrição da conta e o valor da conta. Além disso, a 14ª coluna aqui, que seria que só está presente nos demonstrativos de resultado, chamada DT início exercício, tá? Data de início do exercício. Então, algumas observações terão NA porque não estavam presentes na BPP e BPA. Tá? Mas a gente vai ter nem interesse por isso não. Logo em seguida eu vou mostrar a vocês quais são as colunas que vamos utilizar. E aí, dado que a gente já gerou esse arquivo, né, essa base, esse data frame com os arquivos empilhados, podemos remover essa lista, né, já que ela está ocupando um espaço considerável na memória. Então a gente vai remover dados. Para remover, basta usar a função rm, e aí você coloca a variável e ele remove, veja, dados. Então a gente já removeu, né, liberando esse espaço aqui desnecessário, do arquivo desnecessário. Agora a gente parte para a estruturação, certo? Uma vez que a gente já importou os dados, eu vou mostrar ele aqui. Pronto, a gente pode dar uma analisada geral, temos CPF, né? CNPJ, né? Data de referência, versão, nem tudo vai ser utilizado, tá? Então, vamos filtrar algumas informações. Então, as informações do último exercício. Então, para a coluna ordem exercício, eu quero só o último, tá? Porque vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem essa empresa aqui, o código CVM dela, 1023. A gente tem 2016, 2017, tá? Então teve o último e o penúltimo exercício, porque os demonstrativos eles normalmente associam, né? Eles apresentam pra gente o exercício atual e o exercício anterior, fazendo essa comparação. Então quando ele importou, ele veio essas duas linhas. Aí o que a gente faz? Eu quero só a última, tá? Porque senão acaba que a gente vai estar repetindo
Quando tiver o ano 2018, você vai ter no penúltimo o resultado do 2017, que a gente já apresenta, a gente já tem como último. Então eu vou filtrar essa informação. Além disso, quero filtrar apenas o mês de dezembro, tá? Então a gente, se você analisar aqui a data de referência, a data de fim de exercício, a gente tem fim de exercício em alguns outros meses. Por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu ver 2016, não, eu quero ver outra data aqui, mais à frente. Pronto, 2017. A gente tem o mês de dezembro de 2017, tá? E a gente tem alguns meses diferentes, tá? Eu até tenho que procurar aqui a base, que eu acho que isso não está como data, então não foi estruturado. Mas eu quero filtrar apenas o mês de dezembro. Vamos ver aqui. Filter, né? Data de fim exercício. A gente tem todas as possibilidades aqui, ó. Tipo na planilha Excel a gente faz o mesmo filtro. Veja que em 2017 a gente tem para o mês de fevereiro, para o mês de março e para o mês de junho, né? Eu não quero essas datas, eu quero só as datas de dezembro, final do ano. Vamos fazer esse filtro. Além disso, eu quero as seguintes contas. Eu quero ativo total, né? Ativo circulante, passivo circulante, lucros, prejuízos acumulados e receita de vendas dos bens e serviços. Onde é que vai estar isso? Descrição da conta, né? Então, em descrição da conta, a gente tem todas as contas listas de demonstrativos, mas eu quero só aquelas que eu apresentei agora. Então, eu não quero todas, tá? Então, esses serão os filtros. Depois a gente vai selecionar as colunas, data de fim exercício, denominação da companhia, código CVM, descrição da conta, valor da conta. E também vamos alterar o formato das colunas. No caso, o valor da conta a gente vai transformar em numérico, tá? Que não está em numérico. Se a gente olhar aqui a estrutura, que eu dei uma, ele está como factor, né? Fator. No nosso caso a gente tem que importar isso, a gente tem que trabalhar isso como número, tá? Data de referência para data, ele importou como factor. E código CVM a gente pode transformar isso como caractere, né? Porque ele está como número aqui, inteiro. E no caso não é um número inteiro. Tá? Então a gente precisa transformar. Aí um detalhe, a gente tem que ter cuidado com a transformação de factor para número, né? A gente transforma em caractere e em seguida a gente transforma número, tá? Se a sua importação for como factor, você transforma em caractere e depois em número. Se sua importação for como caractere, você já pode diretamente transformar isso em numérico, tá? Então vamos iniciar esse processo de manipulação, tá? Então a gente precisa primeiro dizer quais são as contas de interesse, né? Eu vou criar aqui um vetor para receber os nomes das contas. Então as contas serão ativo total, ativo circulante, passivo circulante, receita de venda de bens e barra ou serviços, tá? Essas serão nossas contas que vamos filtrar. Em seguida, data de interesse, né? Então a gente tem que colocar aqui as datas, tá? Então eu vou criar um vetor de datas, s.date, né? E dentro dele a gente pode colocar como texto, né? No formato em que o R interpreta data, lembrando, ano, traço, mês, traço, dia. Então eu quero 2017, dezembro, né? Quero também 2018, o mês de dezembro, final do ano. E a gente quer 2019, 12, 31. Tá? Então se a gente cria esse vetor aqui de datas para fazer o filtro das datas. E depois a gente pode criar o data frame, tá? Com os meses de dezembro. E as contas
acima. Então vamos começar. Então eu vou chamar, antes de chamar eu quero apenas mostrar para ver se a gente fez isso de forma correta. Então eu vou pegar df, né, nosso data frame, vou inicialmente criar, né, as colunas no formato adequado, tá? Então data fim exercício, vou chamar isso de s.date, né? Tenho que transformar em data primeiro. Então data fim exercício. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está apenas transformando data fim exercício no formato de data, tá? Então eu aplico sDate na própria variável. A próxima seria código CVM. Eu quero transformar isso em caractere. E o valor da conta, né, a gente transforma como numérico, tá? Sendo que antes, como no meu caso está como factor, a gente transforma em caractere primeiro. Então, VL conta, tá? Vamos só visualizar se deu tudo correto aqui, antes de terminar a estruturação, tá? Então, quero verificar se data de fim está como data, beleza. E aqui o valor da conta, né? A gente tem, de fato, ele parece que transformou em numérico, né? Verifique que temos valor negativo, então foi feito de forma adequada. Então, se seus dados já estiverem como caractere, a valor conta, você pode usar só numérico. No meu caso estava como factor, então eu tive que transformar em caractere primeiro. Ele não faz transformação de factor para numérico diretamente. Então, depois de fazer o mutate, de criar as variáveis, a gente pode fazer os filtros, tá? E aí nos filtros a gente tem que ter um detalhe. Como é que eu posso fazer um filtro aqui em que a data não, desculpa. Isso, a data primeiro. A data seja apenas esses valores aqui. Então a gente tem que dizer o seguinte. A gente tem que pegar dt fim exercício esteja dentro, né, desse vetor contas, datas, desculpa. Então esse código aqui vai fazer aquele filtro em que ele vai escolher apenas as linhas em que data fim exercício esteja em datas, ou seja, apenas essas três. Aí a gente coloca esse operador aqui, né, de porcentagem e n porcentagem, tá? Então ele vai na coluna data fim exercício e selecionar apenas as datas constantes nesse vetor de datas, tá? Vou fazer o mesmo para contas, então eu vou escolher aqui ds conta, tá? E vou selecionar apenas aquelas contas descritas no vetor contas. Por fim, vou fazer o filtro da ordem do exercício. Eu quero apenas o último exercício. Então, último exercício. Tá? Então esse é o nosso filtro. Vamos olhar antes de criar, para verificar alguma coisa deu errado aqui. Porque eu esqueci de rodar contas, datas. Vamos ver. Data e referência, né? O que me parece a gente conseguiu fazer o filtro de forma adequada. Vamos verificar agora as descrições das contas, ds contas. Tá aqui receita de bens, né? Serviços, ativo circulante, ativo total. A gente, o que parece, não temos nenhuma que seja diferente. Então parece que o filtro foi feito de forma adequada. Então, por fim, a gente precisa apenas agora selecionar as colunas que eu pedi acima, né? Então, na seguinte ordem. Data final exercício, denominação da companhia, CD CVM, discussão da conta e VL conta. Então, vamos lá. Data fim exercício, vírgula, denominação da companhia, CD CVM, DS conta e VL conta.
Então, ao final, a gente vai ter apenas essas colunas. Pronto. Essas 5 colunas. Então, a gente viu que essa manipulação foi feita de forma adequada e a gente pode salvar isso agora. Vou chamar isso em df underline último, tá? É uma forma que eu escolhi para atribuir um nome a esse nosso data frame. Verifique que temos aqui agora apenas 3.848 observações, né? Foi uma redução bem drástica, tá? Então, tá ficando mais estruturado. Tá? Quem quiser ver a estrutura, a gente pode df pedir a estrutura dele, né? Colocar str. Pronto. 3.848 observações, é um data frame, né, de 5 variáveis. E aí temos data frame exercício como um vetor de datas, denominação de companhias como factor, cdcvm como caractere, podia ser factor também, descrição da conta, um factor, tá? 450 níveis, né? Aqui eu acho que foi feito de forma inadequada. Vamos verificar novamente. E o VL conta a gente tem aqui numérico, tá? Vamos ver descrição da conta. O que é que aconteceu? Que parece que a gente absorveu aqui algumas contas que a gente não tinha interesse, né? Então vamos dar uma olhada manualmente. É o que parece, né? Tudo correto. Agora eu entendo, é porque quando ele está mostrando aqui na estrutura um factor de 450 levels, é porque a variável descrição conta estava como factor, mas eu fiz o filtro apenas daqueles, né? Então, nos exemplos em questão, ele diz aqui que o primeiro factor lá categorizado era ação em tesouraria, mas não, a gente não tem esse exemplo, né? Se a gente olhar aqui df último, foi filtrado apenas aquelas, foram filtradas apenas aquelas contas, tá? Então foi feito de forma adequada. Se você tiver dúvida, você pode chegar e pedir aqui df último, né? Na coluna descrição conta e pedir o distinct. Distinct do pacote de Ply vai dizer, né? Ele não aplica, então tem que ser o unique, tá? Distinct é apenas até caracteres, então a gente tem que usar o unique, né, que diz lá quais são os valores únicos aí do nosso vetor de descrição da conta. Então a gente tem passivo circulante, ativo total e receita de bens e serviços. E aí ele diz que era um factor, né, 450 níveis, ou seja, a gente tem 450 descrições de contas. Então foi feito de forma adequada, tá? Aí a gente pode partir para o próximo passo, que seria transformar nosso data frame num formato em que cada coluna é uma variável. No caso, a questão não está dessa forma. Por quê? Veja aqui, no df último a gente tem descrição da conta e valor da conta. O correto seria a gente ter uma coluna para cada conta dessa, tá? E que o seu valor associado, por exemplo, ao invés de ter ds conta e valor conta, a gente teria uma coluna para ativo total e os valores do ativo total para cada empresa, cada data. Uma coluna para ativo circulante, em que ela apresentaria os valores do ativo circulante para as empresas para cada exercício, uma para passivo circulante e outra para receita de bens e ou serviços, tá? Então a gente precisa transformar isso aí. Por quê? Porque para aplicar as estatísticas, esse é o formato adequado. Então, a gente vai utilizar um pacote chamado tidyr, tá? Que é da mesma família do dplyr. Tem um agregado chamado, um pacote que é o geral, que é o chamado de tidyverse, tá? Então tem todos esses pacotes, tidyr, dplyr, tem o de datas, tem o de fatores, os de textos, cada um específico, tá? Mas aí o tidyr ele ajuda a gente nesse processo. Então se você não tem ele instalado, instala o tidyr, você já sabe como fazer isso. A gente já viu os valores únicos, né? A gente precisa também verificar se há, antes de aplicar essa função chamada pivot wider.
Pivô wider é para a gente transformar esse tipo de dado que está no formato de longo no formato de largo, wider. E esse formato wide, largo, seria em que cada coluna é uma variável. Tá? Nesse caso aqui não está, né? A gente tem uma coluna em que está representando os valores de várias variáveis, com suas descrições na coluna DSContas. Eu vou explicar como fazer isso, tá? Mas a gente precisa antes de ver se existe coluna, se existem linhas repetidas. Para verificar isso, a gente pode pegar df último, né, e utilizar a função distinct. E ele vai mostrar, né, que a gente tem 3.799 linhas únicas, tá? Que não se repetem. E o nosso data frame, df último, apresenta 3.848 observações, ou seja, a gente tem linhas repetidas. Tá? A gente precisa fazer a remoção das linhas que são duplicadas, tá? Repetidas, para depois aplicar a função pivô, né? A função chamada pivô wider, que vai transformar o nosso data frame em um data frame em formato largo, em que cada coluna é uma variável. Então, a gente vai ter que chamar, né, df último distinct, porque ele de fato já está mostrando para a gente as linhas únicas, que não se repetem, né, sem repetição. Vamos chamar a função pivô wider, tá? E a gente vai criar, a gente vai dizer, né, quais são as duas colunas que se transformarão em 4 colunas, né? Que a gente tem 4 descrições de contas, né? Temos ativo, circulante, ativo total, passivo circulante e receita de bens e ou serviços. A gente precisa transformar descrição de conta e valor de conta em 4 colunas. Então, de onde vem os nomes, né, da descrição de contas? Então, a gente vai usar aqui names from ds conta. Os nomes vão vir de ds conta, os nomes das variáveis que vamos criar e os valores. Os valores dessas contas estão em VL underline conta, né? Então, se a gente aplica isso, verifique que ele já faz, ó, a transformação. A primeira data fim exercício, denominação da companhia, código do CVM, e ele criou, né, agora a coluna passivo circulante, ativo total, ativo circulante, receita de bens e serviços. Então ele já fez essa transformação. Ele pegou aquelas duas colunas, ds conta e vl conta, e transformou em 4. Então o pivô wider faz isso. Se você tivesse nesse formato e quisesse transformar no formato longo, era só fazer pivô longer. Dizia quais eram as colunas e os valores, de onde elas viriam, né? E poderia também, ou então dizer qual seria o nome das colunas que você criaria, né? Como coluna para descrição e coluna para valor. O formato longo ele é legal para quando você está trabalhando com visualizações, tá? Então você quer visualizar e aí você tem fatores, grupos, né, que seriam as contas, e você quer colocar tudo isso agrupado num gráfico. Então você pode usar o formato longo, mas isso é mais para frente. Então a gente vai chamar isso agora, esse nosso data frame, de df wide. Vou chamar ele df wide, tá? Salvei em df wide, né? Então agora temos o formato adequado. Vamos ver a estrutura dele. Structure, né? df wide. Temos 900, ó. Ele chamou no formato table porque o pacote TidyR, ele, quando faz a transformação, no caso esse aqui é um data frame, ele diz aqui, ó, mas o table é mais evoluído, tem outras funcionalidades, tá? Então, mas está no formato table, que também é um data frame. E a gente tem data fim exercício, denominação da companhia, código CVM e as variáveis agora numéricas, né? Passivo circulante, ativo total, passivo circulante, ativo circulante e receita de bens ou serviços. Beleza? Então, tranquilo, 994 observações. Agora a gente pode partir para as estatísticas descritivas, né? Já estruturamos nossos dados e as funções que veremos: média, mediana, variância, desvio padrão, mínimo, máximo e os quantis. Tá? Os quantis são os valores associados ao acúmulo de
dados numa distribuição. Então, se eu tenho, por exemplo, 50% dos dados, né, o ponto em que determina onde eu consigo dividir a distribuição dos dados em 50% para a esquerda e 50% para a direita, é chamado de mediana. Se eu tivesse, por exemplo, o quantio 25%, o quantio 0,25, é o quantio em que acumula 25% de dados. Então, esse ponto vai dizer onde a gente consegue ter 25% dos dados acumulados, né? E o restante estaria 75% à direita, tá? E aí você tem também 10%, por exemplo, quantio 0 percentil, né? 10%, 10. Percentil 1, seria 10%. Ele acumula 10% dos dados. Então é o ponto em que você consegue acumular 10% dos dados na distribuição. Então, a função mais básica para resumir os dados de uma forma geral seria summary, tá? Se você chega aqui e pega df while e aplica a função summary, ele vai mostrar para você um resumo de todas as variáveis do seu data frame. Então ele pega aqui data de fim de exercício, que é a primeira, coloca mínimo, a data menor data, primeiro quartil, mediana, né? Primeiro quartil é 25% dos dados, mediana 50%, tá? Média, terceiro quartil é 75% e o máximo, data máxima, a maior data, né? Aí você tem a denominação da companhia. Aqui não faz sentido você fazer a análise, né, de resumo, porque é texto, né, factor. Código CVM também, ele diz aqui, ó, um caractere. Mas as variáveis numéricas é interessante, porque no passivo circulante você consegue ver a distribuição, né, resumo da distribuição. Veja que a gente tem um mínimo, 0. Primeiro quartil, você tem um valor aqui de 187.510, passivo circulante. Você tem a mediana, a média. Veja que a distribuição ela é assimétrica, porque a mediana ela é bem inferior à média, tá? Você tem terceiro quartil, o valor máximo, e você tem aqui os NAs. Então é legal que ele diz aqui, ó, você tem 56 dados faltantes aqui na variável passivo circulante. Então mesmo você pode fazer uma análise aqui ativo total, ativo circulante e receita de bens e os serviços, tá? Essas informações faltantes é porque você tem algumas empresas, né, algumas companhias que apresentam demonstrativos contábeis diferentes. Então, possivelmente serão as financeiras e bancos que eles não têm essa denominação passivo circulante, nem receita de bens e serviços, nem ativo circulante, tá? Por isso que você tem aqui alguns dados omissos aqui faltantes, tá? Aí a gente pode saber, né, agora, da denominação CIA, quantas empresas a gente possui na nossa base. Então eu vejo df_wide, seleciono denominação das companhias e peço os valores únicos, ou seja, quantas empresas únicas a gente possui. Temos 359 empresas, né, companhias, tá? Aí agora eu peço uma atividade para vocês, tá? Mostre quais as datas de referência da nossa base. E aí você vai lá, né, e testa, né, esse código para verificar quais são as datas únicas da nossa base. Isso é fácil, né? Já foi até quase feito aí praticamente. Beleza. Então você vai verificar que temos 3 datas. Em seguida vamos selecionar as colunas de valores numéricos para calcular as estatísticas descritivas. Antes de iniciar o cálculo, verificaremos que os dados contêm NAs. A gente já viu, tá? Aí, se você quiser saber quantos NAs no total, a gente pode usar aquele comando sum is.na em df_wide, né? Eu vou perguntar se tem NA, ele vai dizer true ou false para cada valor e depois eu vou somar todos. Então a gente vai verificar aqui que temos 177 dados faltantes, né? Temos que removê-los. Se você quiser visualizar, utilize o código a seguir, tá? E aí, se você quiser verificar quais são as linhas que apresentam dados faltantes, a gente pode utilizar aquele comando feito na aula anterior, df_wide. A gente vai filtrar todos, né? Fazer uma filtro em todos. E qualquer variável que apresentar NVARs, qualquer que apresentar NA, ele vai mostrar. Certo? Então filtramos todas colunas e aí a gente usa o NVARs, ou seja, qualquer variável que apresentar um NA, o true aqui, o verdadeiro, ele vai retornar pra gente. Então a gente tem 65 linhas aqui, tá? Eu fico aqui, ó, BCO, BRB, bancos. Os bancos não tem passivo circulante, ó. Banco Santander,
eles também não têm receita de bens e serviços, tá? Então, ativo circulante também não. Então, são essas informações que vamos remover. Então, todos são 65 linhas que precisamos remover. Para remover, a gente usa a função na.omit, né? A gente tem que salvar isso, chamar o mesmo nome, dfwide, tá? E a gente omitiu agora os NAs. Partiremos para as estatísticas. Então, para calcular a média, há uma variável apenas, a gente pode usar min, né? dfwide, e chamar uma variável qualquer aqui numérica. Eu vou chamar primeiro passivo, eu vou chamar ativo total. Veja que ele está no formato aqui, ó, com as crases, porque é um texto que tem espaço, né? Tem caractere, então você tem que colocar entre as crases. Ele automaticamente já criou isso pra gente, tá? Se quiser modificar, você pode. Verifique que ele apresenta aqui a média, já foi visto no resumo, né? Aqui não tem nada de interessante, mas você pode usar também no formato do imply, né? Aquele formato que a gente usa o operador pipe, você chama de dfwide, a variável, ativo total, e em seguida você aplica a média. Fica à vontade, usar o formato que você mais tem familiaridade. Tá? A média da receita, da mesma forma, dfwide, chamar aqui receita de bens e serviços, e a média em seguida. Tá? Então, média para cada variável, você é só pegar o vetor da variável e aplicar a média. Aí, sua vez. Agora, calcule a média para todas as variáveis quantitativas. Uma dica é, eu não quero que você faça assim, para todas, né, individualmente. Eu quero que você crie um código a partir do summarize, em que você vai criar, né, a média para todas as variáveis. Aí uma dica que eu dou para vocês é, a função summarize, ela tem uma alternativa com o sufixo underline if, né, que você pode colocar uma condição. Se essa condição for satisfeita, ele aplica a função. Tá? Então, verifique que você pode colocar, por exemplo, se é numérico e depois a função da média. Dessa forma você consegue, aplicando essa função, apresentar as estatísticas, né, para todas as variáveis. Né? Além disso, peço que vocês também calculem a média das variáveis quantitativas para cada ano. Tá? Então 2017, 18, 19. Para isso você tem que utilizar a função group by. Você agrupa por data e depois aplica o summarize para calcular as médias. Ele vai retornar para você um data frame que cada linha é um ano, uma data específica, e cada coluna é uma estatística, por exemplo, como a média para cada variável, certo? Então essa é a atividade que vocês terão que fazer. É simples, mas é bem legal. Próxima estatística que a gente vai estudar, variância. Aqui tem a fórmula, tá? A variância mede o grau de dispersão dos dados e basicamente ela é calculada como uma soma para todas as observações, né, do seu valor de observação I menos a média amostral, x barra, né, essa diferença ao quadrado, somada para todas as observações e dividida, né? Você vai dividir pela quantidade de observações menos 1. Essa é a variância amostral, tá? Dado por Szinho ao quadrado. Então, para calcular a variância, a função é a função var, VAR. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a variância do ativo total dfwide, ativo total, né, e chamar a função var. E ele vai apresentar para aqui, a variância é bem grande, né? Você tem muita dispersão entre esses dados. Vamos ver a variância também da receita. dfwide, receita total de bens e serviços, e chamaremos a função var. Alguma coisa que eu fiz errado aqui. Pronto. Também é muito grande a variância da receita, né? Em seguida você tem o desvio padrão, né, que mede a raiz quadrada da variância, tá? Então eu botei a equação aqui, e essa raiz quadrada da variância, ela está no mesmo nível da média, né? Então você consegue visualizar na mesma escala da média, tá? Ou seja, para mais ou para menos aí de um ponto central. Para calcular, a gente usa a função SD. Então, se eu quiser pegar o desvio padrão dos ativos totais, dfwide,
chamo meu vetor do ativo total e peço a função SD. Aí vai mostrar aqui, e aqui você pode comparar, né, com a média, tá? Então você tem aqui um desvio padrão que também é bem elevado, tá? Agora, sua vez, calcule o desvio padrão para todas as variáveis quantitativas para cada ano. Utilize a função summarize if, né, da mesma forma como nas atividades 3 lá e 2. Aí eu pergunto qual é a variável com o maior desvio padrão para cada ano e eu peço que você em seguida mostre essas variáveis, tá? E aí a gente parte para os quantis. O quantio a gente precisa determinar qual é a probabilidade, ou seja, qual é aquele valor acumulado na distribuição. Então, vamos pedir aqui, por exemplo, o quantio primeiro, o quantio 25, tá? Que a gente acumula 25% dos dados. É o ponto em que teremos acumulado 25% dos dados. Então, para calcular o quantio, vou chamar quantil, a função. Vou colocar o vetor e a prob, né? Então, df_wide, eu quero calcular do passivo circulante. Um passivo circulante, quero calcular o quantio 0,25. E ele vai apresentar aqui para mim que 25%, né, o quantio 188.838, né? Se você quiser outro quantio, você só troca a probabilidade. Agora, o interessante é quando você trabalha com mais de um quantio, né? Então a gente pode chamar quantio df_wide, passivo circulante, e colocar um vetor de probabilidades, né? Esse vetor de prob seria o vetor dos quantios, tá? Então, no caso, 0.1, 0.5, 0.9. Então ele vai mostrar para mim aqui o percentil 1, a mediana, 50%, e o percentil 9, né? O quantio 90%. Então ele vai mostrar pra gente um retornando aqui, né, um vetor com o nome 10%, 50%, 90% e os valores associados, né? Então o valor em que acumula-se 10% dos dados do passivo circulante é 50.379, a mediana é 593.000 e 90% dos dados a gente tem aqui na cifra de 8 milhões, tá? Essa é a distribuição que a gente pediu para que ele mostrasse. Então, até agora a gente está vendo como calcular apenas estatísticas de formas separadas, né? Eu quero uma média, eu quero um desvio padrão, né? Eu quero uma variância, eu quero um quantio. Posso pedir também o mínimo, o máximo. Nesse caso, você poderia também utilizar a summarize e criar as variáveis, né? Mas eu trago para vocês aqui em seguida uma rotina para calcular diversas estatísticas de apenas uma vez. Então, tem uma funçãozinha aqui que eu elaborei juntamente com a leitura do material do livro que eu recomendei no início do curso, R in Action, segunda edição. E aí o que ele recebe? Essa estatística, que é a função que eu estou criando aqui, ela recebe um vetor x, tá? Ela pega esse vetor, e esse código aqui serve para remover NA, né? Que vai, por um acaso você apresentar algum dado NA, e ele vai fazer a omissão. Isso aqui também é a mesma forma de usar NA.omit, outra maneira. Depois ele calcula a média, salva em ME, calcula a mediana, salva em MED, calcula a quantidade de observações, salva em M, desvio padrão em S, o mínimo em Mi, o max, né, o máximo em MA, o quantio 25, o quantio 75 e depois retorna um vetor com o nome e o valor associado a cada estatística. Então eu vou salvar essa função e vou aplicar ela no vetor ativo circulante. Então, estatísticas, né? Vamos a df_wide, ativo circulante, estatísticas. E aí ele mostra para mim um vetor com esses resultados, né? Quantidade, 929 observações, a média, mediana, desvio padrão, 25%, 75%, mínimo e o máximo. Então veja que agora a gente tem uma forma mais interessante de avaliar as estatísticas, tá? Perceba que da mesma forma a gente tem uma distribuição assimétrica, porque a média se difere bastante da mediana, né?
verifique também que no caso em questão a média está no valor de 9 milhões e os 75% dos dados está na cifra de 3 milhões. Tá? Então é uma distribuição muito assimétrica. Agora podemos aplicar essa função em todas as variáveis quantitativas da nossa base. A gente vai utilizar aquela função chamada apply, né? Pode fazer com sapply também ou com apply. E esse apply naturalmente já aplica na coluna. O apply você tem que dizer qual é a dimensão, né? Se é linha ou coluna, mas o sapply pode ir direto. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar inicialmente, né, usando o select if, as numéricas. E depois vamos usar o apply. Né? O apply ele aplica uma função à coluna ou linha do nosso data frame. Né? Então eu vou pegar dfwide, vou selecionar select if as variáveis numéricas, as colunas numéricas. Em seguida vou aplicar, né, usando o apply ou sapply, né, na margem 2, margem 2 é coluna, a função estatísticas. Então ele vai aplicar aqui para a gente e retornar, né, uma matriz aqui, em que cada coluna é uma variável e cada linha é uma estatística. Ó. N, média, mediana, desvio padrão, Q25, Q75, o mínimo e o máximo. Né? Já trabalhou aqui em cima de uma estatística bem interessante que você pode fazer a comparação entre as variáveis. Né? Veja que a única que apresenta a variável está negativa, receita de bens e serviços, todas apresentam o mesmo tamanho. Né? As médias são diferentes, porque as contas são diferentes, naturalmente. Né? A mediana, se você comparar com a média, todas as distribuições aqui, todas as variáveis, elas são assimétricas. Todas elas apresentam um desvio padrão bem elevado, em todos os casos o desvio padrão está superior à média. Né? E valores máximos também bem distantes aí, se você comparar com os valores médios, tá? Então são distribuições aí que apresentam valores extremos, né, outliers, e dados assimétricos. É uma coisa natural nesse tipo de dado, né? E a gente pode também retornar isso como um data frame, tá? No caso está como matriz, mas se você quiser visualizar isso como data frame e salvar, exportar depois como uma tabela, né, para o Excel, pode fazer. E aí a gente aplica a função s.dataframe, que transforma um tipo de dado no data frame. E aí ele retorna aqui no formato de um data frame. Né? Então a gente conseguiu aqui, aplicando a função apply nas variáveis quantitativas, a nossa função estatística. Se você quisesse usar o sapply, você botaria sapply sem a margem. Já poderia colocar a estatística, ele já aplicava da mesma forma. Tá? É uma variação. Aí nessa parte dessas estatísticas aqui você pode se perguntar, né, qual é o valor mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão para uma amostra. Isso já serve como um trabalho, uma parte inicial de uma pesquisa, né? Mas aí digamos que você quer empregar essa mesma função, tá, para cada ano da sua base. Então eu não quero que verificar de uma forma geral do passivo, do ativo, eu quero verificar para cada ano. Como é que eu faria isso, né? Eu tenho que criar um vetor primeiro. Nesse caso, a gente cria um vetor de variáveis quantitativas, a gente chama isso de varsquant. Tá? Eu vou pegar dfwide, vou selecionar select if as colunas s.numeric, mas eu quero só os nomes, então eu quero call names. Tá? Então, se a gente pega aqui varsquant, ele vai mostrar o nome das variáveis quantitativas do nosso data frame. Salvamos isso em varsquant. Por quê? Porque vamos usar uma função chamada by, do R, em que você determina no data frame quais são as variáveis quantitativas. Você diz qual é o grupo, a variável de grupo, no nosso caso é a data, e depois você coloca a função. Qual é a função? A gente vai criar uma função chamada dstats,
Essa função ela vai receber um vetor, tá? Um data frame, no caso específico, não um vetor, um data frame, e vai usar a função apply, né? Apply em x, data frame, nas colunas, a função estatísticas. Então, veja só, o que é que dStats faz? dStats faz um apply no data frame e aplica nas colunas a função estatísticas, certo? Então, eu tenho que salvar essa função dStats que aplica estatísticas em cada coluna do data frame, e vamos usar a função by do R, né, que recebe o nosso data frame dfwide. Aí a gente vai fazer aquela indexação tradicional, selecionando apenas as variáveis quantitativa. Vamos determinar o grupo, a variável de grupo, então dfwide, qual é o grupo que queremos? Ano, né? Então, data fim exercício, e depois apresentamos a função que vai ser aplicada, que é no caso dStats. Então, no caso aqui agora temos a função de estatísticas descritivas que criamos aqui, né, aplicada para cada coluna, para cada ano, né, para cada grupo aqui, o grupo ano. Então veja que a gente tem aqui a primeira data, 2017, as estatísticas descritivas, para passivo, ativo circulante, receita de bens e serviços. Em seguida a gente tem para 2018 e depois 2019. Né? E aí você pode se perguntar a diferença aqui entre a média do passivo ativo total entre os anos 2017, 2018 e 2019. Aí você vai aqui e confere, ó, para o ano 2017, quanto foi a média do ativo total? 2.045.133. Não, 20.450.133 reais, né? Aí se você comparar isso para o próximo ano, 2018, você tem um valor já diferente. 21 milhões, né? 355 mil. Agora não posso dizer se isso de fato é diferente estatisticamente, né? Você tem que fazer um teste estatístico. Você verá na última aula como fazer esse tipo de teste. Você pode verificar o desvio padrão também. Nesse caso, o desvio padrão também houve uma diferença. Não sei se foi uma diferença estatisticamente significante, né? Tem que fazer testes. Mas verifique que há uma certa variabilidade entre a distribuição, né? Ao longo dos anos. Mesmo pode ser observado, por exemplo. O mesmo pode ser observado para a receita. A receita para o ano 2017, vamos pegar aqui uma estatística mínima. A menor receita foi no valor de menos 2.138. No caso de 2018, esse valor é muito superior, né? Está na ordem aqui de 417 mil. E aí, a gente comparando com 2019, você tem um valor ainda maior, tá? No caso não é maior, é menor, né? Um pouco... Não, é maior isso. Aqui é menor, tá? O valor... a menor receita que a gente apresentou entre esses 3 anos foi para o 2018. Segundo lugar, 2019, né? Na faixa aqui de 145 mil. E em terceiro, 2017 teve o menor valor, o menor valor para a receita foi o maior entre os três, né? De menos 2.138. Veja que existe uma certa variação aqui entre os dados, tá? E aí, por fim, eu mostro a vocês como calcular correlações, tá? Correlações lineares de Pearson mede o grau de relação, né, entre duas variáveis, como elas se associam, tá? Correlação é o grau de associação linear entre duas variáveis. Então, no caso, se eu quiser aqui a correlação entre duas variáveis, tá? Então, ativo total e ativo circulante, eu vou chamar a função cor, que calcula a correlação, e vou colocar as duas variáveis que eu tenho interesse. Então, dfwide, né? dfwide. Vou pedir aqui entre ativo total, vírgula, dfwide, ativo circulante. E ele vai retornar para a gente
ao valor da correlação, né, de 92,35758. Então é uma correlação muito forte, né, quase próximo de 1, quase próximo de 100%. Então o grau de associação entre ativo total e ativo circulante é muito alto. Até porque o ativo circulante representa, né, boa parte do ativo total. Nesse caso aqui, você está verificando pares de variáveis. Mas você pode também calcular uma matriz de correlação. Uma matriz de correlação, ela vai mostrar, né, uma matriz em que você vai ter nas linhas as variáveis, na coluna também as mesmas variáveis, né? A diagonal principal vai ser a correlação entre a mesma a variável e ela mesma, então é 100%, é 1, né? E a parte diagonal abaixo da diagonal principal é a mesma matriz, né? Forma transposta, mesma do que a diagonal superior à diagonal principal, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Então é a mesma função core, basta você determinar um data frame de variáveis quantitativas. O detalhe é esse, variáveis quantitativas. Então eu tenho df_wide select if as variáveis numéricas, né? Is.numeric. E em seguida peço a função core. E aí ele vai retornar para a gente, né? Deixa eu organizar melhor aqui essa visualização. Ele retorna para a gente, né? Uma matriz em que as linhas são as variáveis, as colunas também são as variáveis e os valores aqui da matriz são o grau de correlação, né? A correlação entre eles. Então, passivo circulante é 1. Ativo circulante e ativo total e ativo total é 1. Então, a diagonal principal você tem os valores 100%, né? O valor de 1. E aí você tem, ó, passivo circulante e vou pegar aqui a primeira coluna, passivo circulante com ativo total, 94,92. Passivo circulante, ativo circulante, 94,92 também. Passivo circulante e receita de bens e serviços, 93. Então você veja que o passivo circulante é fortemente correlacionado com todas essas variáveis da nossa base. E se você pensar agora, vamos pegar aqui passivo circulante e analisar pela linha. Então passivo circulante com ativo total, 9492. É o mesmo valor que está aqui nessa segunda linha, primeira coluna, né? Passivo circulante e ativo circulante, 9492. Está na terceira linha, primeira coluna também. Então, a diagonal divide, né, essa parte superior, que é a mesma da parte inferior à diagonal. Tá? Então, a matriz de correlação vai dizer para todas as variáveis. Tá? E a gente pode salvar isso como, né, um data frame, né? Então, se a gente salvar isso aqui como um chamado mcore, matriz de correlação, a gente pode em seguida, né, chamar mcore, né, como um data frame, e aí a gente vai ter um data frame estruturado que pode ser exportado, né, para uma planilha de Excel, um arquivo CSV, tá? Para você trabalhar no Excel, colocar no Word, tá? E apresentar para algum colega de trabalho, tá? Ou um professor que você vai fazer uma pesquisa, ou escrevendo um relatório, tá? Então por hoje é isso. Próxima aula a gente continua um pouco mais sobre algumas estatísticas, algumas rotinas, tá? Para realizar análises. E depois veremos visualizações e por fim as estatísticas inferenciais, né? Estatística inferencial, aprendendo a calcular testes estatísticos, tá? Então, bons estudos e até a próxima.